Olá, crianças, bom dia. Sinto-se todos acolhidos nesta aula de hoje, sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Nessa quinta-feira, nós temos aula de língua portuguesa. Então, nós temos na aula de língua portuguesa, a gente vai dar continuidade ao gênero textual, regra de jogo ou de brincadeira, né? Então, mantenha sempre perto de você o seu caderno, seu lápis, borracha, todas as atividades enviadas pela escola, a atividade complementar e as outras de regras que é para a gente fazer, tá? Ainda continuamos sem aula na TV, mas a gente está fazendo as videoaulas e colocando na plataforma. E vocês vejam os vídeos até o fim, que está explicando, né, minuciosamente o que fazer, como fazer também. E são postados também os arquivos na plataforma para que facilitem para vocês. Então, a aula de hoje é sobre regras ainda, né? Então, na leitura diária, nós vamos ver, né, as regras de jogo. Nessa semana, na terça-feira, nós vimos jogo de boliche, né? E das brincadeiras cabra cego e passa o anel. Mas hoje, nós vamos continuar com a regra de jogo ou regra de brincadeira. Quem conhece a brincadeira Seu Mestre Mandou? Então, assim, essas brincadeiras a gente brinca muito quando é criança. Eu lembro que eu brincava de todas elas quando eu era criança. A minha época a gente podia brincar na rua, na frente da casa, sem nenhum problema. Hoje, nem com o outro a gente não pode ficar. Imagina brincar em porta de casa, na rua que mora, por causa dos acidentes, por causa dos automóveis que passam, né? E também as motocicletas, também as pessoas com mais intenção, coisa horrível, não pode mais se brincar do lado de fora. Mas na minha época a gente brincava fora, corria, todo mundo junto, era uma maravilha. Então, se o mestre mandou, tem que obedecer, né? O mestre mandava a gente, por exemplo, bote a mão na cabeça. Aí a gente tinha que botar. Mas aí se ele quisesse também que a brincadeira fosse o contrário, ele dizia, bote a mão na cabeça. Aí a gente botava a mão na barriga. Quando é o jogo contrário, a gente bota no lugar errado. Nunca no lugar onde o mestre manda. As brincadeiras têm isso. Então, as regras dessa brincadeira, uma pessoa é o mestre, né? E manda nas demais participantes do jogo. Quem manda é o mestre. Ele vai mandando, os outros vão obedecendo. Então, a brincadeira, ele vai mandando cumprir certas tarefas. Por exemplo, correr num pé só, pegar 5 pedrinhas, e outras coisas mais, né? Dançar, pular. Se a pessoa fizer, muito bem. Se a pessoa não fizer, aí o mestre cria umas prendas para a gente pagar. Quem não cumprir a regra vai pagar prenda. E é interessante isso. Às vezes a pessoa não queria fazer aquilo. Por exemplo, dizer, você vai, por exemplo, cuspir. Aí a pessoa ficava com vergonha. Eu não. Ah, não vai fazer não? Pois então vai dançar e pagar prenda. Era engraçado. E vocês também já conhecem o jogo do contrário? Não? Pois então vou apresentar para vocês agora o jogo do contrário. Vocês têm esse jogo do contrário aí no material recebido da escola, tá? Ele tá dentro de um retângulo e tem lá jogo do contrário, em letras bem grandes. Então, a idade para jogar esse jogo do contrário é a partir dos 6 anos de idade. Para jogar precisa de a partir de 7 crianças, ou adultos também, pode ser, mas crianças. A partir de 7, quer dizer, é de 7 para frente.
O material não precisa de material nenhum. E aí, como jogar? Eu estou lendo aqui as partes do jogo. Como jogar? Primeiro passo, um dos participantes será o mestre. Segundo passo, os jogadores devem olhar para o mestre, porque ele vai fazer gesto, ele vai mandar fazer o gesto de que você também tem que fazer, repetir. Por isso, tem que ficar olhando para ele. O mestre dará uma ordem em voz alta, todos têm que ouvir, porque todos têm que obedecer. 4. Os jogadores devem fazer exatamente o contrário da ordem que o mestre der. Estão entendendo aí? O mestre vai dar uma ordem e os jogadores vão fazer o contrário, tá? Então, vamos vendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Jogo do contrário. Por exemplo, aqui nós temos uma pena. Nesse aqui nós temos uma pena. E ele tá dizendo aqui que a pena é leve. Então, botaram o contrário dele, botaram um elefante. Porque um elefante é leve ou é pesado? Pesado. Então, a pena é leve e o contrário do que é leve é pesado. Botaram um elefante. Só para você entender melhor. Vamos continuar. Então, aqui nesse outro quadro, jogo do contrário, botaram uma pena, do outro lado um elefante. O cadeado amarelo está aberto, muito bem. Qual é o contrário que você vai botar? Um cadeado fechado. Aqui, nesse outro aqui, o cachorrinho está em cima da mesa. No contrário dele vai ser o cachorrinho aonde? Em cima? Embaixo. Aqui nós temos uma planta bem alta. Qual é o contrário da planta alta? Muito bem, uma planta baixa. Vamos continuar para você entender bem. Jogo do contrário. Aqui colocaram um sanduíche, que a gente chama de salgado. Do outro lado botamos o quê? O contrário do salgado é doce. Botaram uma criança triste aqui para a esquerda e para a direita tem uma criança. Qual é o contrário de triste? Botaram uma criança feliz. Do outro lado botaram uma fogueira quente. Pro outro lado botaram o quê? Botaram uma pedra de gelo, frio. Do outro lado a gente botou um avião, né? E aí esse avião está perto do chão. O avião está perto do chão. E do outro lado, ao contrário, nós botamos um avião alto, que ele está longe do chão. Muito bem. Então, você vai responder. Primeiro você vai responder essas perguntinhas. Mas para isso você vai ler o mesmo texto que tem aí no seu material que você pegou na escola. Quem não pegou o material que está na escola, vai ter que olhar aqui pela tela do celular, tá? Então, é esse que eu tô lendo, né? Primeiro passo é um participante será o mestre. Segundo passo, os jogadores devem olhar para o mestre. E o terceiro passo, o mestre dará uma ordem em voz alta. E o quarto passo, os jogadores devem fazer exatamente o contrário daquela ordem que o mestre deu. E quinto, os jogadores que se confundir e não realizar a ação contrária sairá do jogo. Por exemplo, se disser assim, mãos para cima, para onde é que eles vão botar a mão? Para baixo. E aquela criança que esquecer, deixar a mão para cima do jeito que ele disse, vai sair do jogo. Lembra do jogo que a gente fazia do vivo morto? Que eu dizia vivo, morto, que se eu dissesse vivo e a pessoa levantava, morto, a pessoa abaixava. Se eu dissesse vivo, morto e a pessoa ficasse abaixada, a pessoa saía. Pois aqui também tem que ficar atento, porque o que o mestre vai dizer, você tem que fazer ao contrário. Então, se o mestre disser assim, mãos na cintura, você bota a mão na cabeça. Se ele disser assim, pular só num pé, você pula nos dois. Entendeu? Você vai fazer o contrário do que ele disser. Senão o jogo não é jogo do contrário. E você perde. Tá? E você vai ler e vai responder as 10 questões dos questionamentos de compreensão do texto.
tá? A gente vai responder a 10 questões, né? Vai responder que a segunda agora. Vai responder a primeira lá, porque o jogo recebeu esse nome, você vai escolher só uma resposta. A segunda questão, esse texto é composto por quantas partes? Aí você vai lá e conta. Os passos não entram não, só as partes lá em cima que estão em negrito. Aí marca só uma. Terceira questão, qual o material que é necessário para realizar essa brincadeira? A gente precisa de material, lê lá que você vai ver. Quais são as partes desse texto? Você vai dizer o nome. É só você olhar lá no texto que você tem que o nome já está lá. Você vai só confirmar. Com quantas pessoas podem participar? É 5, é 6 ou é 7 ou mais? Você vai ver. Qual a idade dos jogadores? Quer dizer, qual a idade que as crianças podem jogar esse jogo? Quem é o mestre nessa brincadeira? Você vai ler e vai ver quem é o mestre, tá? Se o mestre mandar andar, o que os jogadores devem fazer? Não é o contrário, ele vai dizer, andem. O que os jogadores vão fazer? Você vai ler e vai encontrar. O jogo do contrário também poderia ser chamado de... Aí você vai ler uma e vai marcar só um. Passa-anel, cabra cega, jogo de boliche, jogo do contrário são exemplos de qual gênero textual? Aí você marca só uma, tá? Depois que você terminar de marcar tudo, você confere se acertou, tá bom?